todo cristão já se pegou imaginando como vai ser quando Jesus voltar. E quando a gente lembra que Jesus falou, vocês serão como os anjos, parece que esse tema mexe mais ainda com a nossa imaginação. Afinal, o que exatamente Jesus quis dizer com isso? Como será existir um corpo completamente novo? Como será viver num mundo sem pecado, sem dor, sem desgaste, sendo ainda você? E tem uma pergunta que quase ninguém verbaliza. Eu, pelo menos, nunca ouvi alguém dizendo isso, mas que sempre está ali no fundo da minha mente. Será que a glória vai apagar aquilo que fomos? Será que o nosso passado vai virar uma lembrança distante, quase impessoal? Ou será que Deus pega tudo que faz parte de nós, memórias, personalidade, trajetória, e em vez de apagar, ele de alguma forma cura e aperfeiçoa tudo isso? Bom, é justamente nesse ponto da nossa imaginação que o seriado Pluribus da Apple TV entra na conversa. E além de entrar de um jeito criativo, para mim ele entra até de uma forma desconfortável. Ele pinta um mundo onde o sofrimento acaba, onde a paz domina, mas onde a identidade humana some no processo. A dor some, mas o indivíduo some junto. E de certa forma, muitos cristãos carregam um receio parecido. Quando Deus nos transformar, será que ainda seremos nós mesmos? Será que a perfeição apaga a personalidade? Será que a eternidade nos torna irreconhecíveis até para nós mesmos? Hoje a gente vai caminhar por essa pergunta e comparar dois futuros completamente diferentes. O paraíso de Pluribus, onde a pessoa é sacrificada, e a nova criação, onde a pessoa é restaurada em sua plenitude. A sinopse de Pluribus conta a história de Carol Sturka, uma escritora cínica e profundamente infeliz que descobre ser imune a um vírus misterioso. Esse vírus ele não mata, ele não causa dor, ele faz algo aparentemente melhor. Ele derrete a individualidade humana numa consciência coletiva serena, dócil e feliz. A promessa é tentadora, eliminar o sofrimento. A cura parece perfeita, mas eu acho que o preço é alto demais. Porque junto com a dor desaparece também o que nos torna humanos. A individualidade se dissolve. O eu desaparece. Carol ela é o ponto fora da curva. Mas não porque seja mais sábia, nem mais espiritual, nem moralmente superior. Ela é imune por um detalhe genético. Não é uma escolha, não é uma virtude. É um acidente biológico. O sistema simplesmente não consegue apagá-la. E aqui está o detalhe mais perturbador da história. Mesmo podendo viver entre pessoas felizes, pacificadas e sem conflitos, a Carol ela não quer isso. Porque aquela paz exige uma renúncia silenciosa, que é abrir mão de quem você é. Então ela se agarra ao que sobra da própria identidade, suas memórias, suas feridas, seu senso de humor amargo, seu passado imperfeito, mas não porque ela ama sofrer, mas porque aquilo é tudo que a mantém humana. Enquanto o mundo inteiro se dissolveu num grande nós sem rosto, ela decide continuar sendo alguém. Alguém com história, com limites, com dúvidas, com falhas. E aí Pluribus revela sua verdade mais desconfortável. A felicidade só funciona quando a liberdade some. A paz só existe quando ninguém pensa diferente. E o amor só é possível quando não existe mais o eu. E é exatamente esse medo, o medo de desaparecer, que mora no fundo do coração de muitos cristãos quando pensam sobre a eternidade. N.T. Wright, um dos maiores estudiosos da ressurreição, nos ajuda a reorganizar essa imaginação. Ele insiste: a esperança cristã não é ir para o céu. A esperança cristã é a ressurreição. É o céu descendo para a terra. É a nova criação. Essa ideia de uma eternidade onde viramos espíritos flutuantes, sem corpo, sem história, sem identidade, isso não vem das escrituras. Isso é platonismo, filosofia grega, não cristã. E é por isso que, biblicamente, a ressurreição de Jesus é o centro da nossa esperança. O Jesus ressuscitado tem corpo verdadeiro, mantém a sua identidade, carrega suas marcas, come com os discípulos, conversa, toca, anda, vive. Ele é ele, só que diferente. Reconhecível, mas glorificado. Se Jesus é o primogênito dentre os mortos, então a nossa ressurreição segue o mesmo padrão.
real, transformada, gloriosa, mas ainda profundamente nossa. E é isso tudo que Pluribus não consegue entregar. Um futuro onde a pessoa permaneça pessoa. E para mim essa é a pergunta que define tudo. Quem exatamente eu vou ser na eternidade? E a Bíblia, as Escrituras, ela nos dá 3 respostas profundas, e cada uma delas revela um aspecto da nossa futura identidade. Primeiro, você será plenamente você, só que inteiro. Paulo usa uma metáfora belíssima em 1 Coríntios 15. A semente vira a planta, não vira outra coisa. A continuidade, mas a transformação. É semeado o corpo natural, ressuscita corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 44. Isso não significa corpo feito de espírito, mas corpo totalmente permeado pelo espírito. Do mesmo modo, sua história não será apagada, suas memórias não serão eliminadas, seu temperamento não será destruído, sua identidade não será perdida. Deus não faz você de novo, Deus faz você pleno. Jesus ressuscitado não era outro Jesus, era Jesus completo. Isso significa que a eternidade não destrói quem somos, ela cura quem sempre fomos para finalmente nos tornarmos inteiros. A eternidade não é a ociosidade, não é um paraíso sem nada para fazer. O descanso eterno do cristianismo é shalom, não inatividade, mas harmonia, é trabalho sem dor, é criação sem desgaste. Isaías descreve a vida no mundo restaurado dizendo que o povo construirá casas e nelas habitará, plantará vinhas e comerás de seu fruto. Isaías 65, 21. Trabalho, arte, criação, propósito. Em Apocalipse 22, 3, já na nova terra está escrito: os seus servos o servirão. Ok, servirão onde? No vivo, cheio de beleza, cultura e significado. A eternidade é a retomada ampliada do Éden, não como um jardim inicial, mas como a cidade-jardim, o ápice da história humana sob a bênção de Deus. Você não será um espectador, você será participante e co-criador daquilo que Deus planejou desde o início. Se Pluribus apresenta uma unidade que apaga a pessoa, a fé cristã, por sua vez, apresenta uma unidade que valoriza a pessoa. Jesus orou que todos sejam um, assim como nós somos um. E a Trindade é exatamente isso, pessoas distintas vivendo em amor perfeito. Não fusão, não absorção, mas comunhão verdadeira. A palavra aqui é koinonia, um tipo de união que não elimina a individualidade, mas permite que cada pessoa seja amada em sua singularidade. Na eternidade, você vai experimentar relacionamentos como nunca antes. Profundos, seguros, transparentes, sem medo, sem pecado, sem barreiras. Essa comunhão perfeita ela existe não porque as pessoas desaparecem, mas porque elas finalmente são quem deveriam ser. É o oposto exato do hive mind de Pluribus. Quando você junta esses 3 pilares, identidade, propósito e comunhão, a visão cristã da eternidade fica clara. A ressurreição não é o fim da pessoa, é o início da pessoa completa. E é só quando entendemos isso que podemos realmente enxergar a mentira por trás de utopias como Pluribus. Um futuro sem sofrimento que exige sacrificar aquilo que nos torna humanos não é um futuro, é uma distopia. E agora sim, com essa base, a gente pode chegar ao coração teológico dessa comparação. A grande diferença entre Pluribus e o reino de Deus não está na promessa da paz, está no caminho para chegar nela. Pluribus diz, para viver sem dor você precisa abrir mão de quem é. Mas o Evangelho diz, para viver sem dor você precisa ser restaurado por aquele que nunca desistiu de você. Em muitas utopias modernas, o problema é sempre a pessoa. O indivíduo é visto como um elemento que estraga o sistema, por isso ele precisa ser dissolvido. Mas na fé cristã é ao contrário, a pessoa é o alvo de redenção de Deus. A história humana importa, o corpo humano importa, a identidade importa, a singularidade importa. Deus não destrói o eu, ele resgata o eu. Deus não apaga a história, ele cura a história. Deus não nos dissolve, ele nos recria para sermos aquilo que nunca conseguimos ser sozinhos. A glória não é o fim da sua identidade, é a plenitude da sua identidade. É a cura completa daquilo que o pecado quebrou, sem apagar nada que foi genuinamente humano em você.
E quando você entende isso, quando você entende que a eternidade é um futuro onde você será você mesmo pela primeira vez, então a nova criação deixa de ser apenas uma doutrina distante e se torna a esperança mais íntima, mais pessoal e mais poderosa da fé cristã. Que essa visão da nova criação renove sua esperança e traga paz ao seu coração. A eternidade não apaga quem você é, ela revela quem você foi criado para ser desde o início. Se esse vídeo falou com você, compartilhe nos comentários o que mais te tocou nessa reflexão e que a graça e a glória do Cristo ressurreto estejam com você. Até a próxima.